bom dia a você que nos acompanha aqui na telinha da SIC TV. O nosso Viver Bem está começando e para falar de uma dorzinha muito comum entre a população, né? Quem nunca se queixou de dor nas costas? Pelo menos 80% da população na vida adulta vai sofrer com esta dor em algum momento da vida. E tudo isso vem sendo causado pelo excesso de peso, a má postura ou até mesmo pelo envelhecimento da população. E hoje, então, este é o tema do nosso programa, dor nas costas. Estamos recebendo aqui pela primeira vez o Dr. Valmor Arthur Patrício. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pode vir aqui, doutor. Estamos muito felizes em recebê-lo para... Bom dia. Obrigado. Para falar sobre esse problema, né? Sente-se, sinta à vontade. Afinal, é uma queixa entre várias pessoas. Todo mundo um dia vai sentir dor nas costas, doutor? Que história é essa? Segundo os livros, se você nunca teve dor nas costas, fica tranquilo que você ainda terá. Ou seja, todos vão ter. E tudo isso é justamente pelos pontos que nós abordamos aqui, má postura, envelhecimento da população. É uma tendência sentir dor nas costas? É uma tendência. Desde que a gente adotou a postura em pé, gerou um estresse na coluna e isso com certeza acabou aumentando o índice de dor nas costas. E ele vem piorando com nossos, como a senhora falou, vem piorando com o nosso dia a dia, sem exercícios e com sobrepeso. Certo, doutor, vamos voltar a nossa coluna para trabalhar um pouquinho. Então, vamos ali no nosso esqueleto para a gente mostrar qual que é a região da coluna onde a dor ela é mais frequente. Conseguimos esse esqueleto com o Centro Universitário São Lucas para a gente poder explicar para o pessoal de casa qual seria, vamos colocar e posicionar ele aqui, a região das costas onde a dor ela é mais frequente. A região das costas onde a dor mais frequente é nessa região, que é a região lombar, seguido pela região cervical. Na região torácica, nós temos a estabilização da coluna pelas costelas. Então, é uma região que tem muito menos problemas de dor, uma vez que aqui não tem mobilidade, pois esses ossos dão estabilização para a coluna. Porém, esta região que carrega todo o peso do tórax e cabeça e tem uma mobilidade muito grande, acaba tendo um estresse, principalmente aqui. A chamada lombalgia? A lombalgia. Entre a bacia e a coluna, esse estresse de transição gera muita dor com frequência. Quando o senhor aponta as principais regiões de dor nas costas, tudo isso é uma doença ou é uma condição? Na maioria das vezes é uma condição, não é uma doença. A grande maioria dos problemas de coluna são musculares e então é só uma condição. Porém, existem várias doenças que comprometem a coluna. Quando a gente fala também que sendo uma condição, tudo isso pode ser temporário. As condições são sempre temporárias, dependendo de você mudar algum estilo de vida, né? Tem condições de dor nas costas pelo sobrepeso, pela obesidade. Se você não diminuir essa obesidade, não vai resolver o problema. Inclusive os hábitos, nós iremos falar um pouquinho mais. Doutor, vamos ali no plasma agora. A gente preparou outros recursos aqui para a gente falar sobre este problema tão comum, né? Que é a dor nas costas. É importante sempre procurar atendimento quando algum dos seguintes sintomas está associado à dor nas costas. Persistência da dor por mais de uma semana. Esse já é um indicativo que eu devo procurar o médico. Sim, sem dúvida. Sempre que você tem uma dor mais prolongada, mais crônica ou de uma intensidade maior, é um sinal de alerta para você procurar um auxílio. Ela começa devagarinho, doutor, e vai piorando? É muito variável. Por exemplo, se você for erguer um peso de uma forma inadequada, ela já pode começar de forma abrupta e alguns, inclusive, não conseguem nem se movimentar após essa lesão. Mas a maioria das dores começam de forma leve e vão piorando. Certo. Os braços ou pernas, eles acabam perdendo um pouco da força, ficando mais pesado para aquele indivíduo que está com dor nas costas? Isso acontece nos casos que são mais graves, onde você, além da dor na coluna, tem o comprometimento do nervo. Sempre que tiver o comprometimento do nervo, seja na região cervical ou na região lombar, você vai ter dor referida, perda de força e alteração de sensibilidade nos braços ou na perna, conforme o nervo lesado. O formigamento ou dormência nos membros, isso não acaba confundindo a gente um pouco com uma dor muscular? Pode confundir, mas esse é um sinal de alerta. Sempre que você tem dormência nos membros, já deve procurar uma avaliação
Nem sempre é coluna, mas frequentemente está relacionado com a coluna. E eu imagino que este seja o sintoma que mais acaba dando sinal de alerta de fato para o cidadão que está com a dor nas costas, né? A limitação das atividades diárias. Quem tem o problema de dor nas costas acaba sentindo na prática, no trabalho, na atividade em casa, o impedimento de conseguir realizar aquelas atividades que antes realizava, né, doutor? É muito comum, além de diminuir a atividade de casa, várias pessoas que até praticam alguma atividade física ocasional param de praticar a atividade devido à dor, o que acaba piorando a dor. Por fim, existe uma dificuldade para andar quando se tem o problema? Na maioria das vezes, sim. Certo, doutor. Agora vamos falar sobre as causas, né? Já que é um problema comum entre a população, para prevenir, a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre as causas das dor nas costas. Doutor, explica pra gente, então. A tensão e o estresse é a causa mais comum hoje para todos nós, onde nós vamos ter as dores musculares, que a grande maioria dos pacientes que tem hoje dor na coluna, ela vem do músculo. E aí, então, o nosso dia a dia, nossa correria, nossa falta de tempo para atividade física acaba gerando essas dores de tensão, contratura muscular e incomodam bastante. O envelhecimento da coluna é um processo natural e todos nós, durante o envelhecimento, vamos perder água no disco da coluna e vamos perder a propriedade de amortecimento desse disco. E isso vai gerar dor em praticamente todas as pessoas. Essa dor do envelhecimento geralmente começa depois dos 40 anos de idade e tende a se estabilizar por volta dos 55, 60 anos de idade. Acidentes e traumatismos é um grande problema, principalmente as motos. Entra aqui nos acidentes, lembrando sempre o mergulho em água rasa, que é muito frequente, uma causa muito frequente de lesão na região cervical. E nós vivemos uma verdadeira epidemia de acidentes. Hoje nós temos mais ou menos no hospital de base um paciente com lesão medular por semana, que fica paraplégico ou tetraplégico em virtude de acidentes. E uma outra grande quantidade de causa de dor lombar é o excesso de peso, sem dúvida nenhuma. Hoje também é uma epidemia o sobrepeso na população. Muito bem, estamos falando sobre dor na coluna. Você de casa já sentiu uma dorzinha? Já ficou impossibilitado de fazer alguma atividade? Fique ligado então no nosso programa, que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Dr. Valmor Patrício, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre este problema. É já já. Muito bem, estamos de volta falando sobre dor nas costas, dor na coluna. Você de casa tem este problema? O Dr. Valmor está nos ajudando a entender um pouquinho mais essa questão. Inclusive, é bastante frequente a gente sentir uma dor também na região do pescoço, né, doutor? Ela tem alguma relação com a dor nas costas, alguma relação com problemas na coluna? Sim, a dor do pescoço ela tem relação com a região cervical, que é essa parte que fica entre a cabeça e o tórax. A dor da região cervical, na maioria das vezes, está relacionado com a coluna por dores musculares pelo movimento do pescoço, principalmente com nossa vida moderna, com essas posturas frequentes no celular, computador, acabam gerando muita dor muscular nessa região. E a gente acaba vendo muitas pessoas alongando o pescoço e tudo mais, mas aí é a coluna que está dando um sinalzinho. É a musculatura da coluna. Existem outras doenças da região cervical mesmo que também podem dar dor, mas o mais frequente é essa musculatura pela má postura. Doutor, e também, hoje em dia, todo mundo está com uma vida muito corrida, o número de pessoas buscando uma vida mais saudável, ele tem aumentado, mas ainda há muita gente sedentária. O sedentarismo é um vilão da dor na coluna? O fortalecimento muscular poderia ajudar a evitar o problema ou sanar o problema? A grande maioria das dores na região da coluna, elas são provocadas por problemas musculares. E aí é que entra o fortalecimento muscular, ou seja, com o exercício físico, com o fortalecimento adequado, na maioria das pessoas vai diminuir essa dor ou até mesmo resolver o problema. Problema este que tem atrapalhado a vida profissional de muita gente. Você já se imaginou exercendo alguma atividade profissional que acaba ali sofrendo com o movimento repetitivo, como por exemplo uma maquiadora? Será que aquela posição está confortável para ela? Nós entrevistamos uma que sofre com o problema, a Evelyn Tourinho, que conta pra gente.
Então, em 2013, eu comecei um quadro de dores na coluna. Eu começava a maquiar e aí, quando terminava, eu até me deitava no chão, eu não aguentava chegar em casa. Me deitava no chão, porque as dores, a pressão sobre a minha lombar era muito grande. Maquiador é assim, quando tem evento, às vezes você chega a ficar 10 horas em pé numa mesma posição. Eu me lembro de uma das crises que eu tive, eu estava jogando basquete e de fazer aquele movimento de lançar a cesta. Eu saí dali direto para casa e para ir no banheiro eu precisava de ajuda, porque eu não conseguia me mexer. É bem assustador quando você tem uma crise assim, porque você acha que você vai perder seus movimentos, você não vai mais conseguir andar. Depois de 4 anos tendo dores constantes, eu encontrei um local que eu pudesse fazer uma fisioterapia regulamentar. Finalmente eu consegui me livrar das dores. Hoje a minha vida mudou completamente. Eu faço fisioterapia constante, já faz 1 ano, 3 vezes por semana. E não vou largar nunca. A minha forma de maquiar mudou completamente. Eu maquio sentada e em pé. Eu faço esse revezamento para não forçar tanto a coluna. Eu não uso mais sapato de salto de forma alguma. Hoje eu tive que me adaptar a usar sapatilhas ou tênis. E na maioria das vezes tênis. Sapatos assim com plano reto. Eu uso uma palmilha especial que corrige a minha pisada e a minha postura. Então assim, mudou completamente a minha rotina, a minha forma de trabalhar. Hoje eu não consigo mais ficar só em uma posição. Ou eu maquio revezando ou eu não maquio. As estratégias da Evelyn, doutor, estão corretas? Ela disse que alterna entre sentar, maquiar em pé. Estão corretíssimas. Essa reportagem explica bem o que nós estamos conversando até agora. A mesma postura constantemente, sedentarismo, levando a dor muscular. E o tratamento foi justamente esse, mudar o hábito dela, fazendo exercícios também através da fisioterapia e mudando constantemente de postura, sentado, em pé, correção postural durante o trabalho, correção de calçados, e se veja que ela melhorou muito, como todos melhoram. Tem algum exercício, doutor, algum alongamento que eu posso fazer ao acordar ou pegar um momento do dia para evitar sentir essas dores ao longo de uma jornada de trabalho? Sempre o alongamento, durante o dia ou durante o trabalho, ele é fundamental. E principalmente focar no fortalecimento da musculatura abdominal, com o próprio abdominal para fortalecimento, e da musculatura lombar, assim como da região cervical. Lembrando que nas grandes empresas hoje, isso já é um programa há mais de 10 anos, onde você para de trabalhar justamente para fazer o alongamento e fortalecimento. A ginástica laboral, né, seria uma solução? Sim, ginástica laboral. Aproveitando o gancho sobre a questão de trabalho, é uma das causas de afastamento de trabalho? A principal causa de afastamento de trabalho hoje são as dores nas costas, seguido por problemas cardiovasculares. E quais atividades físicas são indicadas para quem tem dor nas costas, a indicação, e quais não podem ser feitas por quem tem dor nas costas, doutor? Depende muito de qual o problema que está gerando a dor nas costas, mas de uma forma geral, o que se deve evitar são as atividades com impacto. Impacto é aquele pular, correr, onde a pessoa está constantemente batendo no chão. Essas devem ser evitadas, assim como erguer peso sobre a coluna para quem tem dor. Todas as demais atividades são benéficas. Mas no caso, aí é uma questão de evitar para quem já tem o problema. Se eu gosto de fazer exercícios físicos, gosto de frequentar a academia e estou fortalecendo a musculatura aos poucos, posso trabalhá-la de maneira correta? Pode. Essas orientações do impacto e carregar peso é para quem tem problema de coluna. Para quem não tem, pode realizar sem nenhum outro problema. Tem uma posição correta da gente dormir, doutor, para evitar a dor nas costas? Ou até a questão de um colchão especial, ou mais duro, ou mais mole, de molas ou bolas ensacadas? Existe essa regra para evitar o problema ou para amenizar a dor de quem já tem? A melhor posição é aquela que você se sente bem. Mas, se você tem problema de coluna, em geral, a maioria das pessoas se dão melhor, se sentem melhor deitando de lado com um travesseiro entre as pernas. O travesseiro na região cervical, ele não deve ser muito alto para não ficar a noite toda com o pescoço virado para o lado ou muito baixo. Ele deve manter a região cervical alinhada com a coluna. E o colchão,
O ideal é que ele seja um semi-ortopédico, nem muito mole, nem muito duro. Agora, lembrar que não é chegar na loja e pedir um colchão semi-ortopédico. Existe um peso que suporta cada colchão, ou seja, o colchão semi-ortopédico para uma pessoa de 140 quilos é diferente do colchão semi-ortopédico para uma pessoa de 40 quilos. Muito bem, são dicas do nosso programa de hoje que fala sobre dor nas costas, dor na coluna. Você de casa sofre com um problema? Mulheres, atenção! Daqui a pouquinho nós iremos falar sobre os saltos. Você de casa, não saia daí, nossa pausa é bem rápida. Já estamos de volta falando sobre dor na coluna e é no dia a dia que a gente acaba escorregando, né, doutor Valmor, e fazendo algumas situações que interferem na nossa saúde da coluna e tudo mais. A gente preparou aqui uns flagras para mostrar o que está correto e o que não está correto no nosso dia a dia. Por exemplo, esse. Vamos lá. Tem aí o cidadão carregando uma mochila. Falamos do peso. Ele está colocando a mochila em uma alça só, doutor. Isso tá certo? Não. E a maioria das pessoas fazem isso. A forma mais comum de você ver como se carrega uma mochila é essa aí. É a forma mais errada, pois você sobrecarrega só um lado da coluna. Acaba gerando uma sobrecarga muscular e óssea e vai levar a dor. Mostra pra gente, doutor, então, qual seria a melhor maneira. Inclusive, essa mochila está um pouquinho pesada, Isso. né? Primeira coisa é que a mochila não deve ser muito pesada. Você não deve carregar aí mais do que 6 a 8% do seu peso corporal. E levar a mochila de forma correta nos dois ombros, certo? Mas não adianta levar nos dois ombros se for muito pesada, porque também vai sobrecarregar a região lombar. Então, sempre diminui o peso da mochila e nos dois ombros. A regulagem dessa alça interfere de alguma maneira? Não. Interfere, a alça muito solta, a mochila vai para trás e vai fazer uma sobrecarga na região lombar. A alça tem que ser apertada mesmo. Certo, então o doutor pode deixar a mochila porque ela está pesada, a coluna não pode ser sobrecarregada. Nós temos o próximo flagra para mostrar então para o pessoal de casa. O celular, né? Todo mundo está ali sempre conectado, enviando mensagens. É a melhor maneira de estar manuseando, doutor? Não, veja bem, como nessa região aqui está sobrecarregada. Imagine você horas durante o dia fazendo isso. Vai ter dor com certeza. Inclusive, doutor, eu estava comentando, enquanto o senhor pega o celular aí, que até os nossos dedinhos, né? Eles estão ficando com um formato já da posição que a gente segura o celular aqui, que está totalmente errado segurar o celular aqui. Sim, está totalmente errado. O ideal é que você mantenha sempre a sua cabeça numa posição ereta. Nunca com uma sobrecarga, forçando a musculatura cervical. A melhor forma é buscar a linha aqui já dos olhos. Da nossa visão. Então, próximo flagra para o pessoal de casa é entender o que não se deve fazer quando falamos de questão de postura corporal. Quem fica em frente ao computador, doutor? Qual é a maneira melhor, a altura da mesa, a questão da postura para sentar? Aí está totalmente errado, não há nem o que se discutir, né? Não tem o que discutir. Se você olhar a sobrecarga na região lombar dele durante horas, vai gerar dor. Isso aqui não precisa de meses nessa postura, basta algumas horas e você terá dor. Doutor, agora eu vou sentar para mostrar para o senhor, Ótimo. Vou até botar de lado aqui a nossa cadeira para posicionar aqui. Doutor, alguém consegue passar o dia inteiro trabalhando assim, bonitinho assim? É um pouco difícil, mas dá. O ideal é que o joelho fique na altura da cadeira e o seu pé encostado no chão. Não adianta ficar com o joelho muito alto do chão ou você ficar nada de ficar assim também. Não, nada de ficar assim. Ou ficar muito baixo. A cadeira tem que apoiar na região lombar. Eu tenho que sentir encostando? Tem que sentir encostando para você se sentir confortável. Mas e se a cadeira vai um pouco para trás como essa? As cadeiras, questão de regulagem. A maioria das cadeiras hoje de escritório, elas têm esse reclínio que na verdade não é bom para a coluna, pois você não consegue apoiar a região. Por isso também que essa regulagem que temos nas cadeiras, ela é importante pela questão de alcançar o chão. Isso, essa é importante para você ter um bom posicionamento. Certo, então já temos aí uma explicação sobre a cadeira. E a mesa, doutor? Para quem está no escritório, também tem que ter uma altura ideal? Sim, a mesa tem que ser confortável, a ponto que você possa entrar, se apoiar bem sobre a mesa, embaixo da mesa,
e ficar com os cotovelos numa região adequada, nem muito baixo, nem muito alto. Certo. O nosso próximo flagra, então, para quem está fazendo o exercício ali, limpeza em casa, limpeza no trabalho, qual seria a melhor maneira, então, de pegar o peso do balde, o rodo, aqui temos um rodo com o cabo mais extenso. Explica pra gente, doutor. Será que poderia voltar um pouquinho a imagem quando ele está pegando o balde? Aqui, ó. Prestem bem atenção essa imagem, onde ele faz toda a sobrecarga na região lombar. A nossa região lombar não é uma roldana para ficar trabalhando, pegando peso. Sempre que você for agachar, principalmente que não seja um balde leve, mas um balde cheio ou outro peso, você deve se dobrar as pernas, se agachar para erguer o peso de forma ereta. O que acontece nesses casos, e é muito frequente em trabalhadores da construção civil, entre outros, é você dobrar a coluna para pegar o peso, sobrecarregando essa região com todo o peso que você está erguendo, como se isso aqui fosse uma roldana. Certo, doutor. Agora vamos aqui para a mesa dos sapatos, porque a Evelyn, a nossa personagem de hoje, comentou que usava palmilhas especiais e também sapatos mais planos. Tem algum sapato aqui que está totalmente errado e um que seja totalmente certo? Esse aqui, que as mulheres mais gostam, é o que está totalmente errado. Onde você tem um salto muito fino, todo o seu peso fica centrado nessa região. Na minha opinião, é totalmente desconfortável, mas a gente não consegue convencer as mulheres a não usarem. Nós fomos nos adaptando para isso, doutor. E automaticamente, quando você coloca esse sapato, a sua coluna, todo o seu corpo é jogado para frente. Para corrigir, você puxa a região lombar, sobrecarregando toda a musculatura. Se você vai apenas numa festa, usa 2, 3 horas, não vai fazer mal. O problema é a pessoa usar constantemente esse salto, constantemente sobrecarregando essa coluna lombar. Vai ter dor, sem nenhuma dúvida. E esses, doutor, que temos uma espécie de plataforma na frente para compensar a altura do salto? Isso não, de certa forma, não traz um conforto até para a coluna? Traz um conforto, são sapatos melhores, não é o ideal é que tenha um salto muito pequeno, mas esse aqui ele compensa bem. Então você vai acabar usando ele tendo muito pouca dor lombar em virtude do sapato. Qual é o ideal, doutor? Olha, o ideal mesmo é o tênis. Super confortável, né? Não tem praticamente, ele é um pouquinho mais elevado na região posterior e ele é macio. Totalmente plano já não funciona? Totalmente plano também não é adequado. As pessoas que utilizam o sapato totalmente plano acabam tendo dor no calcanhar. Mas é melhor do que esse aqui. Muito bem, olha, muito bacana o nosso bate-papo de hoje, viu, doutor? É um problema que aflige muita gente, né? A dor nas costas incomoda. Eu agradeço a sua vinda aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Renata. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a dor na coluna. O nosso programa está chegando ao fim, mas sábado que vem nós estamos de volta. Lembrando que também estamos com reprise aos domingos, 9 horas da manhã, aqui na tela da SIC TV. Tchau, ótimo fim de semana.